Aqui, nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o Evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar. Atendimento fraterno, culto do Evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. Toda casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Boa noite, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma noite de estudo na nossa querida Casa da Paz. É sempre muito bom estarmos todos nós juntos, mais uma vez, estudando o Evangelho de Jesus. Isso tudo é muito gratificante para todos nós. Hoje, nós vamos ter a grata felicidade, mais uma vez, do nosso irmão Maurício Mancini, que é do Centro Espírita Paulo de Tarso, que fica em Seropédica, aqui no Rio de Janeiro. Ele vem conversar conosco e o tema dele é uma pergunta para a nossa reflexão. Qual o verdadeiro sentido da vida?
É uma pergunta que nós temos que nos fazer, que nós temos que nos questionar sobre isso. Então, nós vamos juntos embarcar nessa aventura de reflexão com o nosso irmão Maurício Mancini. E para que a gente possa iniciar fazendo a nossa harmonização e futuramente a nossa prece inicial, nós vamos ler uma página do livro Sobre a Luz do Evangelho. Ele é um livro psicografado por Wellerson Santos e é pelo espírito Fritz Scheine. A lição é intitulada Nobre Batalha. E conta pra gente o Wellerson Santos. Desde priscas eras, o homem entabulou grandes batalhas. Houve guerras para aquisição de terras, poder, alimento e até mesmo para a escravização de pessoas. Inúmeros combates foram realizados com os mais diversos propósitos. A nobre batalha, no entanto, é pouco combatida. Raros são aqueles que empreendem e, quando a entabulam, fazem-no de maneira equivocada. O homem sempre buscou vencer o próximo para alcançar a hegemonia. Desejou lutar para demonstrar a sua força e conseguir espaços realizando grandes conquistas, mesmo que fosse a guerra pela guerra. A batalha, porém, mais importante é a interior. Não é a luta equivocada em busca de conquistas exteriores. Batalhar para adquirir uma casa própria, guerrear para alcançar o alto nível de função no trabalho, pelejar para estar em primeiro lugar no concurso público, muito embora elas sejam também batalhas importantes. A que mais interessa é aquela realizada consigo mesmo. Ao visualizar-se no processo de autodescobrimento, o indivíduo encontra qualidades e virtudes, assim como vícios e imperfeições. É imprescindível que as debilidades do ser sejam trabalhadas, de forma que, transformando-as por meio do burilamento, a vitória seja alcançada na intimidade. A consciência tranquila pelo dever cumprido é a maior vitória que o espírito pode atingir na sua rota evolutiva. O indivíduo deve sempre buscar estar preparado para o encontro consigo mesmo, no tribunal da própria consciência. Deixa de guerrear nas tantas pelejas externas e desperta o teu potencial para as nobres batalhas interiores. Esse trabalho requer muitas estratégias, planos de ataque, porque o campo é bem minado e precisa ser conquistado com cautela. Com um bom projeto e um adequado arsenal, sem dúvida, as batalhas serão vencidas, uma após uma, e a vitória da grande guerra será alcançada. Eis a única batalha na qual vale a pena alistar-se para o alcance da vitória, a batalha interior. Vamos então à nossa prece inicial. Convido a todos, possamos nos reunir em sentimento e em pensamento, dirigido ao nosso grande modelo e guia Jesus. Mestre querido, Pai de amor, mais uma vez, pela Tua infinita misericórdia, aqui estamos reunidos em Teu nome. E por mais essa oportunidade, Senhor, queremos Te agradecer infinitamente. Por mais um dia, pela luz que nos ilumina, pela casa que nos abriga, pela roupa que nos aconchega e protege, Senhor. Pelo alimento sobre a mesa, pelo Teu amor incessante, através dos trabalhadores do bem. Auxilia-nos, Mestre, nessa caminhada, nessa busca, Mestre, por nos autoconhecer, por nos trabalharmos interiormente, a fim de que o novo renasça forte para a sua caminhada e definitivamente, Mestre, o homem velho fique para trás. Que a Tua luz, Senhor, envolva todos nós, envolva os nossos lares, envolva o nosso querido irmão Maurício Mancini, que fará o estudo da noite de hoje, nos ajudando nessa reflexão.
Ampara-nos, Mestre, envolva-nos, envolva a nossa querida Casa da Paz, esse porto seguro de nossas almas, esse grande espaço de autoconhecimento e autoburilamento. Fique conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Vamos então, todos nós juntos, a assistir a esse estudo do nosso irmão Maurício Mancini. Um bom estudo para todos nós. Queridos irmãos, queridas irmãs do Movimento Espírita do Estado do Rio de Janeiro, que nós nos sintamos muito felizes por podermos compartilhar esse momento de estudos. Muitas pessoas costumam chegar para nós no atendimento fraterno numa casa espírita ou numa conversa mesmo, quando sabem que nós somos espíritas e dão aquela suspirada assim: ai, a vida não vale a pena, ai, a vida é uma droga. E aí quando a gente começa a observar a nossa realidade, a realidade do mundo em que nós vivemos, realmente muita gente pode desesperar. Afinal de contas, encontrar um sentido para a vida em meio a tantas dores, em meio a tantas dificuldades, pode ser mesmo desafiador. Muita gente está infeliz, muita gente está aí sofrendo, e ao lado delas existem outras pessoas que não fazem nada do ponto de vista delas para merecer a felicidade que gozam. Então nós temos a pobreza graçando ao lado da abastança. Nós vemos muitas vezes os ditos felizes, os abastados, chegando a essa posição, galgando-a a partir da exploração dos outros, a partir de atos desonestos. Então, realmente, do ponto de vista materialista, e isso diriam os materialistas, viver não faz sentido nenhum. É passar um tempo que a gente puder, gozar o máximo que puder e depois vai acabar tudo. Assim a vida fica muito sem sentido, não é? Principalmente para aquelas criaturas que não têm essa facilidade de gozar o quanto puder, de agir o quanto quiserem. Ora, para elas a vida deixa de ter razão de ser e muitas pensam até em encurtá-la. Vemos ainda hoje na nossa sociedade a ideia suicida, a depressão, causando verdadeira devastação nas populações. São criaturas que eram promissoras, que tinham uma expectativa de realizações, e aí do nosso ponto de vista espírita, que ao planejarem a sua reencarnação, tinham buscado fazer alguma coisa, planejado fazer alguma coisa que transformasse o seu viver, mas também cooperasse com a sociedade, porque não nos cabe passar aqui pela Terra só para cuidar de nós, mas também para fazer a parte que nos cabe na criação, como os Espíritos ensinam a Allan Kardec lá no Livro dos Espíritos. Então muitas pessoas ficam desiludidas se elas têm a visão puramente materialista. Para aqueles que têm a visão espiritualista tradicional, a razão de viver, o sentido da vida é bajular a divindade, é agradar a Deus para depois da morte ganhar uma nuvenzinha acolchoada no paraíso. E muitos espíritas de vez em quando caem nessa balela também, caem nesse engano também, de achar que se conseguirem barganhar com a espiritualidade, fazer o que fosse exigido, ganhar as boas graças de Deus, né? Vamos colocar assim, eles também vão ganhar um duplex com piscina em nosso lar. Nenhuma coisa, nem outra. Quem aprofunda o conhecimento na doutrina espírita, quem busca compreender a nossa doutrina, sabe a razão de viver. Ou pelo menos aprende que a vida tem sentido. Não apenas para o momento material que nós passamos aqui, não apenas para esse período, para esse estágio material que nós estamos vivendo aqui, mas também e principalmente, muito mais até, para o ser espiritual, imortal que nós somos. Nós aprendemos com os amigos espirituais, quando Allan Kardec pergunta, lá na questão 167 de O Livro dos Espíritos, qual o objetivo da reencarnação? E aí os espíritos respondem que o objetivo da reencarnação é nós nos desenvolvermos, é nós progredirmos, é nós expiarmos também. Expiação, progresso contínuo da humanidade, dizem eles. Sem isso, onde haveria justiça? Então a parte mais valorizada da resposta não foi expiação, foi exatamente o progresso contínuo. Vemos então que o objetivo da vida, pelo menos o objetivo, não vou dizer o sentido ainda, porque sentido é uma coisa mais íntima, é uma coisa que vai tocar mais os nossos sentimentos, mas pelo menos o que toca a nossa razão, e o espírita vai partir do raciocínio para nortear o seu sentimento, nós temos abraçado a tal doutrina da fé raciocinada, então é hora de sermos racionais,
É hora de usarmos a nossa capacidade cognitiva para pensar a nossa fé, para raciocinar aquilo que nós dizemos acreditar. Então nós espíritas vamos considerar nessa resposta da questão 167 a valorização que os espíritos deram à segunda parte, que é o progresso contínuo, que é uma razão de justiça, porque se as criaturas tivessem que viver uma única vida e depois viesse um juízo final, aqueles que não começaram com as mesmas condições e não puderam alcançar um patamar evolutivo já começariam condenados, já começariam excluídos da felicidade. E aqueles que, por um acidente, vamos pensar assim, nasceram com todas as condições, nasceram num ambiente florido, alcançassem a condição de elevação intelectual, moral, ética, que mérito eles teriam, já que eles partiram com todas as facilidades? Então os Espíritos ensinam a Allan Kardec que a reencarnação visa o progresso contínuo da humanidade, do ser espiritual. Mas também quando nós temos as nossas complicações, quando o nosso aprendizado é retardado, quando nós temos dificuldade de progredir, os processos de dor surgem, as expiações e as provas se fazem presentes, principalmente nesse planetinha aqui, Terra, que nós estamos vivendo, que nesse século XXI tem passado por bastante tumulto, por muitas movimentações interessantes que fazem as pessoas refletirem a respeito dessas migrações, dessas idas e vindas coletivas de espíritos que estão aqui aportando no planeta e outros que estão nos deixando para continuar o seu progresso em planetas semelhantes. Planetas pelo menos adequados, ajustados à sua condição evolutiva, se eles não estiverem mais na condição evolutiva do planeta Terra. Cada um de nós, cada tarefeiro aqui presente, cada um estudioso, você aí do outro lado da tela, temos o compromisso de contribuir para a evolução nossa e da nossa coletividade. Progresso contínuo, impulsionar a humanidade para progredir. E aí os espíritos vão respondendo a Kardec ali na questão 168, vem a questão, mas e se eu não conseguir fazer tudo numa encarnação só? E se eu não conseguir fazer esse progresso numa encarnação só? Os espíritos respondem, passa outra. Toma um outro corpo, começa outra vez. Começa outra vez, inclusive se você fracassou num determinado ponto, até nós chegarmos à questão 170, que do meu ponto de vista, e nesse estudo em particular, é aquela cereja lá no alto do bolo, é aquela cerejinha que a gente coloca no sorvete com chantilly, né, que só enfeita, mas que ao mesmo tempo enriquece e torna melhor. Kardec pergunta aos espíritos o que fica sendo o espírito depois da sua última encarnação material. E aí eles respondem, espírito bem-aventurado, puro espírito. Isso já mostra para nós, pelo menos, o objetivo de viver, que é progredir. Não é sofrer. Se alguém, em algum momento, diz para nós, principalmente algumas criaturas equivocadas, que tiveram pouca compreensão, lá do alto das tribunas espíritas, que a gente está aqui para sofrer, que a gente reencarna num planeta de provas e expiações para pagar as nossas dívidas, essa pessoa não compreendeu a doutrina que abraça. Quem vai ser o consolador? Ou que doutrina será a consoladora prometida por Jesus, dizendo que nós temos que sofrer, que é normal sofrer? Parece até determinados dirigentes dizem, não tem problema, todo mundo vai morrer mesmo. Como se a desencarnação coletiva, como se a desencarnação num processo dolorido não pudesse, de alguma maneira, ser contornada. Porque as pessoas dizem, estava escrito nas leis divinas que a gente tinha que morrer desse jeito. Não estava. Nós temos um outro estudo sobre fatalidade, que eu recomendo que vocês procurem lá no nosso canal. E aí a gente percebe que os espíritos ensinam a Allan Kardec que até esse momento fatal da morte aí não é tão fatal assim. Ele pode ser adiantado se a gente desperdiçar energia e gastar o nosso corpo, e ele pode ser postergado em algumas situações quando isso for útil para o nosso progresso, para o nosso crescimento. São as chamadas moratórias espirituais. Então nem esse momento da morte aí é tão fatal assim. O que dirá quando a gente percebe as criaturas indiferentes ao sofrimento dos outros, indiferentes à dor alheia, ocupadas apenas com as próprias. Isso é um retardo muito grande, isso é um retrocesso muito grande na nossa sociedade e a gente, como espírita, precisa estar atento a isso para não se deixar iludir, para não imaginar nesse fatalismo de que tem que ser assim mesmo, de que é Deus que está mandando essa situação, esse dirigente inadequado, incompetente. Não, nós é que colocamos lá pelo nosso voto. Então cabe a nós também fazermos a remoção dele. Como um certo país muito grande aí lá da América do Norte já removeu o dirigente incompetente que eles tinham. Vamos ver como é que nós vamos fazer, como é que nós podemos interagir, agir na sociedade para impulsioná-la, para fazê-la progredir. Essa é a questão. Esse é um dos objetivos.
Mas aí voltamos à questão, mas e o sentido da vida? Afinal de contas, por que nós vivemos? Afinal de contas, a vida, ela não está cheia de dificuldades aqui na Terra? Faz muito sentido acreditar num Deus todo de amor, todo de bondade, como as religiões pregam. E ao mesmo tempo, esse Deus nos punir com uma vida difícil, com um verão esturricante, com um inverno muito quente, com gente perecendo de fome, com a doença graçando. E aí a gente começa a perceber o seguinte, peraí, as leis divinas são sábias, elas são perfeitas. O nosso proceder, o nosso caminhar na vida é que tira a vida do seu verdadeiro sentido, que é o de progredir e de conquistar felicidade pelos nossos próprios meios. De conquistar felicidade pelo mérito alcançado ao evoluir, ao amadurecer espiritualmente, ao crescer moralmente, nós nos tornamos relevantes na coletividade espiritual e por isso mesmo nos tornamos felizes, mas tornaremos felizes a nós mesmos. E aí poderemos semear gentileza, encorajamento, bons exemplos, para que outras pessoas também sejam as construtoras, as artífices da sua própria felicidade. Mas comecemos a pensar então na encarnação. Para a gente poder ver qual é o sentido da vida, porque vida é a vida geral, é a vida do espírito como um todo, mas vamos pensar no sentido da encarnação, porque para os materialistas, para aquelas criaturas que entendem pouco da realidade espiritual, embora se digam espiritualistas, embora se digam religiosas, elas compreendem pouco a realidade espiritual. A gente tem que começar daquilo que é palpável, daquilo que é concreto. E aí lá no livro Missionários da Luz, nós vamos ter verdadeiras aulas com o André Luiz a respeito de várias questões da vida na Terra. Mas um capítulo em especial, que é o capítulo que trata da reencarnação de Segismundo, é um nome fictício de um personagem, amigo do companheiro que orienta André Luiz nesse livro, que é o Alexandre, para o qual é pedida ajuda no seu processo reencarnatório. Então nós acompanhamos com André Luiz ali toda a saga, toda a história, o maior capítulo do livro, que trata da preparação da reencarnação de Segismundo, do empenho da espiritualidade, do planejamento dos corpos, do planejamento inclusive das probabilidades de enfermidades, dos implementos, das limitações, das vantagens físicas que algumas criaturas vão ter, tudo isso tendo a ver com o objetivo de fazê-las progredir mais depressa. Então, dá um trabalhão danado para a espiritualidade preparar uma encarnação para a gente. E a gente às vezes faz igual político em campanha lá no mundo espiritual também, né? Eu prometo que vou ser bom, eu prometo que vou me reconciliar com o meu inimigo, eu prometo que não vou fazer mais bobagem, eu prometo que não vou mais usar fumo, eu prometo que... E a gente vai prometendo. Quando reencarna, felizmente tem o choque reencarnatório e causa o esquecimento do passado, mas esse esquecimento do passado é usado como justificativa por muita gente, assim, eu não lembro de nada, eu não lembro que eu prometi, faz igual político também, eu não lembro de ter prometido isso. Hoje em dia a gente consegue mostrar a gravação do político fazendo promessas. Mas e a nossa gravação fazendo promessa para os espíritos? Só quando nós estamos desdobrados pelo sono. Ah, não vamos imaginar que nós não somos lembrados disso não, nós somos. Todas as vezes que nós dormimos e temos condições, nossos benfeitores espirituais nos chamam para aquela conversa de ajuste, para fazer aquela DR, né, na nossa relação com eles ali, ó, peraí, você prometeu que ia trabalhar mediunicamente, prometeu que ia fazer caridade, prometeu que ia estudar, prometeu que ia cuidar da sua família, que ia ser um bom pai, ia ser uma boa mãe, e agora tá aí, vivendo a vida doidado? Peraí, olha só, não foi para isso que a gente planejou a sua encarnação. Muito provavelmente a gente deve ter dessas conversas lá no mundo espiritual, e muitos de nós temos, só não lembramos. Mas a gente acorda com aquela sensação de gosto de cabo de guarda-chuva na boca, né? Quando toma um pito da espiritualidade, quando vai para uma dessas reuniões de DR, normalmente a gente acorda com aquela sensação assim, alguém puxou minha orelha, com a orelha quente, pelo menos a orelha do espírito. Mas é lógico que a gente está aqui num tom de brincadeira de orelha do espírito, né, gente? Mas, quando a gente observa todo esse trabalho, toda essa preparação, isso é uma oportunidade para cada um de nós. Valorizemos a vida. O espírita não é porque nós temos certeza da imortalidade, não é porque nós temos total convicção de que continuamos a viver, de que nós vamos muito além dessa vida material aqui, que nós vamos desprezar essa vida material.
Porque tem gente assim, eu sou espírita, não me importo com as coisas do corpo. E aí compromete o corpo físico, deixa a saúde se comprometer, come em excesso, engorda demais, tem problemas de pressão, tem problemas de colesterol, tem uma série de problemas nas articulações, deixa o coração funcionar, ataca aquela churrascada lá e acaba comprometendo todas as veias. E aí depois diz assim, é porque eu sou desprendido da matéria. Não, você está querendo se desprender da matéria antes do tempo, criatura. Está querendo desencarnar antes, quando a gente age dessa maneira, quando a gente desrespeita o próprio corpo. Vai lá, livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, a última mensagem. Vai ver qual é a recomendação dos Espíritos para nós. Não vou nem tocar nela aqui, porque eu já toquei em outras palestras. Mas essa atitude nossa de ficar detonando o corpo, de ficar consumindo coisas que nos destroem, de comprometer a nossa saúde, ela é verdadeiro suicídio inconsciente. E nós temos a necessidade de cuidar deste corpo, dos nossos corpos, né? Vocês que estão aí também, que tem o de vocês, para que eles nos sirvam de instrumento, para que eles nos sirvam de ferramenta. É uma oportunidade preciosíssima. Então, nesta nossa reencarnação, neste processo reencarnatório, o amor de Deus por nós nos permite um processo daquilo que nós precisamos. Se existe essa queixa de qual é o sentido da vida nos atendimentos fraternos, tem uma outra que eu costumo, ou duas outras que eu costumo ouvir muito. As pessoas vão para o atendimento fraterno com aquele ar de piedade, com aquele ar de vítima de Deus, e aí reclamam. Quando não reclamam das doenças, então é o corpo físico que é doente, ela gostaria muito de fazer campanha do quilo, mas não pode andar porque o joelho dói, ele gostaria muito de falar na tribuna, mas ele é gago, então é o corpo que atrapalha, é o corpo que é comprometedor, essa obesidade que não consegue vencer, vive brigando com a balança desde a adolescência e não consegue. E aí, de vez em quando, dá aquela suspirada, e eu só vou ouvindo, né? Respirando fundo também, pedindo apoio à espiritualidade, até porque a gente tem as nossas limitações, até porque também já lutou com a balança durante muitos anos, felizmente agora a gente está na vitória, mas as pessoas de vez em quando dão aquela suspirada assim, eu devo ter o corpo que eu mereço. E aí eu só penso assim, você tem o que precisa, alma penada, você tem o que precisa. É exatamente o corpo que nós precisamos, porque se nós fôssemos com aquele corpo super esbelto, super vigoroso, sem limitações, nós faríamos as mesmas besteiras que fizemos nas encarnações anteriores. Ou se nós tivéssemos um corpo muito limitado, muito linfático, muito comprometido com doença, nós não faríamos nada. E teríamos a justificativa de ficar sentindo pena da gente. Então a gente tem ali na dose certa, né? É uma articulação que não funciona direito, mas as outras funcionam. Não consegue correr muito, mas tem força nos braços o suficiente para fazer trabalhos manuais. E assim por diante. Então é a proposta de superação das limitações físicas. Outra queixa que é muito frequente é assim, eu tenho a família que eu mereço, porque famílias são complicadas. Não vamos imaginar que a nossa parentela, e é exatamente assim que Emmanuel trata lá no livro Caminho, Verdade e Vida. Ele coloca de um lado a família, que são as nossas afinidades espirituais, que são os nossos contatos afetivos, que transcendem a consanguinidade, que não tem nada a ver com DNA, e coloca do outro lado a parentela. E é interessante porque alguns personagens de humor até falam isso, né? Você não é família, você é parente. Porque de vez em quando tem isso mesmo, né? Ditado antigo que a minha avó dizia, que parentes são meus dentes, de vez em quando eles ainda mordem a minha língua, para mostrar os atritos familiares que muita gente tem. Mas atritos familiares são comuns no planeta de provas e expiações. Não são muitas as famílias enobrecidas, não são muitas as famílias que vivem em plena harmonia coletiva. Não. Sempre tem um momentinho de atrito, sempre tem um problema de monotonia que é quebrada com um charivari, com uma briga, com um desentendimento entre irmãos, com pais que estão passando por problemas financeiros. Então a gente sempre tem dificuldades. E aí respirar e acusar a Deus, eu tenho a família que eu mereço. Não tem. Porque se a gente tivesse a família que merece, visava metade dela no hospício num domingo e a outra metade na cadeia no outro domingo. Porque nós ainda estamos muito, muito longe da perfeição. E porque estamos a caminho da perfeição, vamos encontrar ao nosso lado outros espíritos muito, muito longe da perfeição. Então estamos com a experiência que nós precisamos. Isso é o acréscimo de bondade. Isso é o acréscimo de misericórdia de Deus. Ele não nos dá necessariamente aquilo que nós merecemos, mas nos dá aquilo que nós precisamos, num processo educativo, paulatino, lento. Deus não tem pressa em relação a nós. Vamos lembrar, né? Deus é eterno. Então ele não tem pressa se nós vamos chegar à evolução amanhã ou se nós vamos chegar daqui a 1000 séculos em outro planeta.
Quem tem que ter pressa de evoluir, quem tem que ter desejo de evoluir mais rápido, como a gente viu lá na questão 170 do Livro dos Espíritos, para parar de sofrer, porque tem muita gente que diz assim, ai, eu tenho que sofrer para evoluir. Não! A gente tem que evoluir para não precisar sofrer. E aí exatamente nisso é que a gente percebe, quem tem que ter essa vontade de acelerar o crescimento somos nós. Porque se nós somos evoluídos ou não somos evoluídos, para Deus não faz diferença. Ele já nos criou, Ele nos ama como nós somos, e aí cabe a nós sermos os construtores da nossa própria felicidade. Mesmo que a nossa vida nos traga perdas, mesmo que a nossa vida nos traga dores e dificuldades, quantas vezes as criaturas parecem estigmatizadas, parecem marcadas pelo sofrimento, não é? E aí alguns dizem assim, ai, por que Deus está fazendo isso com essa pessoa? Não é Deus, não, é ela mesma. Na maioria das vezes, a semeadura é livre, nós temos livre-arbítrio, nós temos liberdade de agir, mas a colheita, minha gente, ela é obrigatória. Não tem jeito, se eu jogar sementes de espinho em torno de mim, que eu não colha espinhos. Não vou colher frutas, não vou colher uvas nos espinheiros, como dizem os espíritos, a Allan Kardec. Vai depender exatamente daquilo que nós lançarmos. Das sementes que nós lançarmos, aquilo que nós vamos colher. É muito importante, então, a gente estar atento para valorizar a vida. Espírita valoriza a vida em todos os sentidos. Por mais doída, por mais complicada que ela pareça, isso é um desafio. Desafio para nós, intimamente, mas também um desafio para a sociedade. Um desafio para aqueles que nos observam. Para aqueles que estão ali em torno de nós, dando aquela olhada assim, como é que o Maurício está vivendo a vida dele? Como é que a Beltrana está atravessando essa dificuldade? Será que aquele companheiro que não conseguiu passar no vestibular a primeira vez, vai tentar outra vez? Porque ele é espírita e reconhece que não é um fracasso que vai paralisá-lo. Nós conhecemos um companheiro muito querido, é um filho da alma, que fez vestibular para medicina 8 vezes e conseguiu passar na 8ª vez. E hoje é um médico competente, feliz, apaixonado pelo trabalho que realiza. Esse é um exemplo de alguém que, como espírito, supera dificuldades, supera obstáculos. Quer dizer que é uma criatura perfeita? Não. Como qualquer um de nós, tem tantas limitações, o meu menino. Mas é alguém que nós amamos incondicionalmente. Mesmo com as imperfeições, porque esperamos também que as nossas imperfeições sejam toleradas pelos outros. E é isso que faz com que nós cresçamos, com que nós valorizemos a nossa vida. E a valorização da vida não é uma coisa só colocada por nós, da tribuna, pelos dirigentes, não é um dogma colocado no Espiritismo. Não, é uma proposta dos Espíritos. Quando a gente compreende qual é o valor da vida, o quanto que ela dá trabalho, o quanto que uma encarnação dá trabalho para a gente poder chegar nela e usá-la para evoluir, por isso ela tem que ser valorizada. Já começa por aí. Por que nós espíritas vamos valorizar a vida física? Se não for por nós, pelo menos por reconhecimento ao trabalho que nós demos aos nossos benfeitores espirituais para a gente poder estar aqui. Não sabemos quanto eles tiveram que interceder, quanto eles tiveram que trabalhar para a gente poder ter esse corpício aqui, para a gente poder ter essa família aqui, para a gente poder estar nesse centro espírita aqui, para a gente poder estar nessa cidade aqui, para poder ter esse trabalho aqui. Então, tudo isso a gente já tem que reconhecer que alguém se esforçou por nós, alguém intercedeu por nós, por amor a nós. Sem contar que, já vimos no Livro dos Espíritos, já entendemos isso, para nós, indivíduos. A vida material é matrícula em escola. E escola nos leva a conhecer mais, a aprender mais, nos dá mais autonomia, nos impulsiona para o crescimento. É isto que é importante. Ficar naquela sensação assim, ai, mas eu estou sofrendo tanto, ai, mas a vida física é terrível, podia acabar logo. Não, não pode acabar logo, mesmo com dores. Mesmo com sofrimento. Na verdade, a proposta de quando vem os sofrimentos, eles não são obrigatórios, eles não são necessários. Mas, cada um de nós, ao nos depararmos com as situações de dor e elas nos trouxerem a vontade de desistir, resistamos. Porque é desafio para nós. Vamos insistir. Dores vão acontecer. É muito provável que quem habite num planeta de provas e expiações como nós habitamos, tenha que enfrentar algumas dores, alguns processos amargos. A questão é o seguinte, o que nós fazemos no mundo de provas com as provas que temos? Algumas pessoas ficam queixosas, ficam lamuriosas, é até interessante, porque tem esta passagem
lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando os benfeitores espirituais instruem Allan Kardec que os espíritos que estão na Terra em expiação são menos maduros. Então eles são reclamões, eles são tanto exóticos, eles estão meio inadaptados. E aqueles de nós que estamos na Terra passando por provas, porque às vezes a dor da expiação e a dor da prova são semelhantes. Mas a maneira como nós passamos pela experiência é que é diferente. Quantas criaturas têm dores imensas no seu viver e conseguem passar por elas de uma maneira digna, ao contrário, mostrando inclusive à sociedade que eles não se deixaram abater, não se deixaram corroer pela dor. E nós poderíamos citar aqui vários que constam da literatura, não é? Vários no meio espírita mesmo, Aurino Costa, Jerônimo Mendonça, o nosso Chico Xavier com tantas dores, com tantas frustrações, com tantas traições, mas essas são criaturas que a gente ouve dizer, que a gente não conheceu. Mas eu tive o prazer, gente, e vou compartilhar com vocês esse prazer, de conhecer duas pessoas marcadas pela dor, desde muito cedo, mas que souberam transformar as suas vidas, que souberam dar sentido às suas vidas, ao ponto de se tornarem, nas suas respectivas tarefas, nas suas cidades, verdadeiros luminares. Ambos queridos amigos, já estão no mundo espiritual há muito tempo, mas ainda são lembrados com imenso carinho. O incomum que essas duas pessoas têm, primeiro, eu convivi com elas. Eu tive a oportunidade, a felicidade de aprender com elas a não deixar que as dores me derrubassem, me sufocassem. Cada um de nós pode fazer isso, observar em volta pessoas. Por isso é tão bom quando na nossa casa espírita atendam os convites para visitar um asilo, para visitar um hospital, porque provavelmente nós não vamos ver só a dor dos outros. Nós vamos encontrar verdadeiros professores de como viver apesar da dor, como viver e superar o sofrimento. E aí as histórias, ou as duas histórias, eu vou deixar aqui muito pinceladas, porque senão nós alongaríamos demais a nossa tarefa. Mas que felicidade, gente, conhecer lá no finalzinho da década de 1980, numa das minhas visitas ainda muito jovem à colônia de Curupaiti, a colônia de rancenianos, hoje Hospital Estadual de Curupaiti, onde os irmãos rancenianos eram agrupados em épocas em que não havia tratamento para a doença, e eu conheci, numa das passagens que nós fizemos pelo Centro Espírita Filhos de Deus, o seu dirigente. Na época, já bem idoso, era mais ou menos 87, então ele já estava bastante idoso, preso à sua cadeira de rodas, e eu dizia, o que essas duas pessoas tinham em comum, além de eu ter convivido com elas, é que eles usavam cadeira de rodas. E eu já vi Amazonas com cadeira de rodas. Já conhecia Amazonas sentado na sua cadeira, andando de um lado para o outro, se empurrando com a perninha mesmo, e tranquilo, sempre sorridente, declamava poesias como poucas pessoas eu vi. Aliás, outro ponto em comum entre Amazonas e a nossa próxima personagem. Ambos eram apaixonados por poesia, ambos eram declamadores exímios. Mas olha só, fica órfão ele, lá em Manaus. A gente está passando por tantas dificuldades, está vendo Manaus numa situação tão complicada, tão difícil, né? E aí ele fica órfão lá em Manaus, do pai antes mesmo de nascer, e da mãe aos 4 anos. Teve a felicidade de ser criado por uma tia que era espírita e ia com ele na Federação Espírita Brasileira. Então ele teve lastro espírita. Outro ponto em comum com a nossa querida amiga que nós vamos citar depois, o lastro espírita. E aprendeu, então, na doutrina espírita, a respeito da questão de provas, expiações e dores. E, em determinado momento, desenvolveu a hanseníase, desenvolveu a enfermidade e teve que ser internado, aqui no Rio de Janeiro, na colônia de Curupaiti, em 1954. E viveu na colônia até 2004, quando da sua desencarnação. Então eu tive a oportunidade de conviver com o Amazonas ali por volta de 1989 até 2004. É um prazer imenso lembrar esse querido amigo. Deixo aqui a imagem dele para vocês verem, recordarem, já na sua fase mais próxima da desencarnação, mas ainda com esse sorrisão que vocês estão vendo aí, porque era exatamente isso, um superador. Quantas pessoas podiam olhar aquele homem limitado numa cadeira de rodas, com as suas mãos já mutiladas, com os olhos já meio baixos, e assim, nossa, que vida infeliz. Mas a maioria de nós ficava muito feliz quando podia encostar a cabeça no ombro dele e contar para ele os nossos penares, porque ele sempre tinha alguma coisa boa, alguma coisa útil para nos dizer.
se não, pelo menos para juntar as suas lágrimas com as nossas e elas correrem juntas. Muitas vezes eu vi, depois das nossas reuniões lá no Centro Espírita Filho de Deus, a Amazonas ainda ia para o seu escritório, pegava um lápis, porque seus dedos já não estavam mais tão funcionais assim, prendia um lápis, uma borracha na ponta do lápis e ficava numa máquina de escrever velha, escrevendo, catando milho, mas escrevendo para o país inteiro, respondendo cartas de pessoas que muitas vezes pediam conselhos, que muitas vezes comentavam as suas dores, ou então dirigentes do movimento espírita que o procuravam para aconselhamento. Foi um grande superador e deixou a sua marca de luz aqui no nosso planeta, na nossa sociedade brasileira. Vamos aprender com eles. Há tantos outros em volta, há tantos outros que nós podemos aprender, não como é sofrer, mas como é superar a dor, como é dar sentido à vida, mesmo que a vida esteja repleta de dores. E essa é a questão mais importante. Proteger a vida, mesmo que ela pareça uma vida horrível, cheia de dores. O que não quer dizer nos acomodarmos, né, gente? Peraí, ó. Não quer dizer que eu estou aconselhando aqui, ninguém diz assim, então eu estou assim porque Deus quer. Eu estou desse jeito, eu estou com a mão queimando aqui porque eu estou encostado na panela, deve ser porque Deus quer. Não, tira a mão da panela quente. Nós temos que fazer todos os esforços para tornar a nossa vida melhor, para tornar a nossa vida mais tranquila, mais serena, mais feliz. Mas em caso de não conseguir, que isso não nos torne criaturas amargas, reclamonas, queixonas, que não veem sentido em continuar vivendo, deprimidas, propensos ao suicídio. Quantas pessoas que não veem sentido na vida começam a pensar em fugir dela pelo suicídio, começam a pensar em fugir da vida. Gente, não façamos isso. Amazonas Hércules é um desses exemplos. O outro, que eu tive a felicidade de juntar com a Amazonas Hércules. Ela lá em Minas Gerais veio nos encontrar, veio nos resgatar aqui no Rio de Janeiro, numa dessas oportunidades preciosas de reencontro de almas queridas. E aí nós conhecemos também uma jornadeira de cadeira de rodas, Elizabeth Montenari. Agora a imagem dela vai aparecer aqui do lado. Eu já falei dela também naquela palestra sobre a mulher e o espiritismo, vocês podem procurar lá no nosso canal, mas especificamente comentar como essas pessoas têm traços semelhantes na sua vida. Elizabeth não ficou órfã, mas ela teve paralisia infantil aos 2 anos de idade. E dali então ficou limitada a aparelho, a cadeira de rodas. E vocês acham que isso a tornou abatida? Que acham que isso a tornou uma mulher amarga, reclamona? Ao contrário. Assim como a Amazonas, ela tem um sorriso lindo. Eu digo tem. Tem porque 2 questões importantes. Elizabeth está sempre em nossos pensamentos e nós temos muitas fotos dela, da nossa convivência longa, em que nós podemos fotografá-la sorrindo. E a Amazonas também está nos nossos pensamentos e ainda ecoa na nossa audição as gargalhadas que ele dava lá no seu escritório quando alguém contava uma piada, ou então os sorrisos que ele dava quando alguém muito querido, que não via há muito tempo, chegava e o abraçava lá no Centro Espírita Filho de Deus, em Curupaiti. Então, o sorriso marcante, o sorriso que iluminava o dia de quem via. E ela era essa pessoa animada, feliz, uma divulgadora. A tribuna espírita era para ela um segundo lar. Falava de Jesus, falava de amor com muita propriedade, com muito carinho, declamava também lindamente. E tinha principalmente um afeto especial pelos mais jovens. Foi e é uma grande impulsionadora dos jovens espíritas. Não para que os jovens espíritas fizessem aquela coisinha dos grupinhos, mas que os jovens espíritas se tornassem trabalhadores e depois dirigentes do movimento espírita. Na sua cidade, Leopoldina, temos muitos jovens que nós conhecemos na evangelização e que hoje são dirigentes do movimento. Estão lá coordenando a COGEL, coordenando atividades nas casas espíritas, impulsionados pelo contato que tivemos com ela. Todos nós éramos muito jovens em relação a ela naquele momento, mas é uma alma muito querida. E ambos, ela também, superadora das limitações. Sentia dores? Muitas vezes. Tinha dificuldades? Muitas vezes. Problemas familiares? Como nós. Mas jamais deixava de ajudar e jamais deixava de sorrir. Quando eu ficava hospedado na casa dela, era interessante ver que de vez em quando tocava o telefone de madrugada e eu me dava aquele sobressalto, porque a gente dormia no quarto próximo do quarto dela, e de repente eu ouvia Elizabeth conversando com alguém, fazendo preces, porque alguém desatinado ligava para ela 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, para pedir prece, dizendo que estava se sentindo afligido por espíritos, e ela na maior paciência, na maior tranquilidade, meio sonolenta, mas na maior paciência, fazia preces, orava junto com eles, dava conselhos.
com todas as dores, com todos os motivos que tinham para reclamar da vida, nem Elizabeth Montanari, nem Amazonas Hércules se deixaram derrotar pelas adversidades. Eles realmente deram sentido às suas vidas. Está lá o Centro Espírita Filho de Deus até hoje, está lá a Cogel em Leopoldina até hoje. O movimento espírita que foi tocado por essas pessoas é forte, é vigoroso. Então eles deram sentido à sua vida, mesmo que do ponto de vista materialista, mesmo que do nosso ponto de vista limitado, essas pessoas tivessem vidas que muitos teriam queixas dela, muitos reclamariam de ter, mas eles não reclamavam. De vez em quando, claro, a dor vinha mais aguda, vinha mais forte, uma traição aqui, uma deserção acolá, que os abatia, mas não por muito tempo. Não vamos imaginar que eram santos, não eram. Assim como nós, tinham as suas dores, tanto no corpo como na alma. Mas eles eram superadores das dores. Então começamos a ver. Dar sentido à vida é fazer a vida ser boa, independente da realidade material que nós temos. É interessante isso. Mais adiante nós vamos lembrar um compositor brasileiro que nada tem a ver com o espiritismo, mas que nos seus momentos de inspiração nos faz refletir sobre o que é a vida. O que é a vida mesmo, né, gente? Qual é o sentido da vida? E aí nós vamos perceber o seguinte: quando Jesus abre os braços à multidão, nos convida, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei comigo que sou manso e humilde de coração, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. E a gente percebe que esse convite de Jesus ajuda a dar sentido à vida. Vem nos trazer mais sentido à nossa vida. E é muito interessante, é muito felicitador nós termos essa possibilidade no movimento espírita de juntar. Pega o Evangelho segundo o Espiritismo, vai lá, consulta o Novo Testamento, pega o Livro dos Espíritos para esclarecer alguma coisa que vemos ali. E no estudo, na compreensão, aclarando o nosso raciocínio, nós vamos limpar os nossos sentimentos dessas queixas, dessas mágoas, dessas tristezas que tiram da vida o seu sentido, que tiram da vida o seu sabor. A vida precisa ser saborosa, a vida precisa ser saboreada, ela é linda. Temos mais um personagem para lembrar no final, com essa frase mesmo. 2 até, mas vamos adiante porque ainda temos que conversar. O que Jesus quis dizer com isso, né? Tomar o seu jugo. Nós já também falamos sobre isso em outras ocasiões, mas só lembrando, jugo é aquele instrumento de madeira antigo que se colocava no dorso dos bois para que eles não desemparelhassem no carro de bois. Então aquilo era pesado. E Jesus diz, o meu jugo é leve, quer dizer, não demora muito, não é muito pesado. Sem contar que o jugo tem 2 lugares. E aí um deles é o nosso, o outro é o que Jesus está carregando. Ou seja, ele pede que nós andemos na mesma sintonia com ele, no mesmo passo dele, aprender com ele, o mestre compassivo. O mestre que nos vem ensinar a amar, mas também nos vem ensinar a ter energia. Ele é um grande transformador da sua sociedade. Não vamos imaginar Jesus apenas como uma liderança religiosa. Embora ele não tenha se filiado a nenhum partido político, graças a Deus, né, ele teve a sua doutrina promovendo uma grande reforma na sociedade. Antes de Jesus, os valores que imperavam eram os da violência, eram os da riqueza, eram os da dominação. Depois do mestre, prevalecem os valores do afeto, os valores do amor, os valores da fraternidade. Então ele veio sim, não revolucionar, porque as revoluções têm tempo de validade. Olha a Revolução Francesa, o que aconteceu com ela logo depois. As guilhotinas cortando a cabeça dos próprios revolucionários. Quantas outras potências foram potências por um tempo? A velha Roma, Napoleão Bonaparte e tantos outros. Tantos desses que usavam as águias como símbolo de poder, logo caíram. E vemos mais uma vez uma superpotência que usa a águia como símbolo de poder a fracassar, a se fracionar aí, dividida, como a nossa está. Então é importante a gente estar atento. Jesus não veio revolucionar. Jesus veio reformar. Veio abrir as portas da regeneração para nós. Veio iniciar o processo de regeneração para nós. E por isso é que é importante. Os caminhos de Jesus são aqueles que nos levam mais rapidamente à felicidade, à luz, apesar dos espinhos. Ele dizia, o caminho estreito, a porta estreita. Quando recomenda a Maria de Magdala que resista, que não se permita abater, ele diz, vai Maria, ama, estreita é o caminho, estreita é a porta, árduo é o caminho. E aí a gente começa a perceber assim, não é um caminho de flores, não é um caminho pavimentado, é um caminho que nós vamos pavimentar.
Nós vamos pavimentar com o nosso trabalho, nós vamos pavimentar com o nosso esforço. Aqueles que vierem depois de nós já vão encontrar isso melhor. Aí é a função que nós temos, de realizar a nossa parte, a parte que nos cabe na criação, para tornar a criação melhor, mais brilhante, mais feliz. E todas as vezes que ocorrerem obstáculos, todas as vezes que ocorrerem quedas, vamos lembrar de um Amazonas Hércules? Vamos lembrar de uma Elizabeth Montenari? Eles souberam dar sentido às suas vidas. Eles souberam tornar as suas vidas harmoniosas. Só para relembrar e para a gente poder fechar os dados biográficos, o Amazonas voltou ao mundo espiritual em 2004. Ele ficou 50 anos internado na colônia. E Elizabeth Montenari voltou ao mundo espiritual em 2000. Ela ficou cerca de 50 anos, um pouquinho mais de 50 anos aqui na Terra. Mas nós temos o seu exemplo. Nós temos outros companheiros que podem ser lembrados com carinho, que tornaram as suas vidas úteis. O grande problema de nós, que de vez em quando ainda rastejamos sob um fardo pesado de dores na Terra, é que nós deixamos as dores nos curvarem. Nós não lutamos contra elas no sentido de resistir-lhes, não é lutar na rebeldia. Eu não quero mais sofrer, Deus está me castigando. Isso é rebeldia, isso é infantilidade. A questão de lutar contra as nossas dores é a seguinte: olha, dor, você veio me ensinar alguma coisa, deixa eu aprender logo, deixa eu ver o que esse trem quer dizer, para eu poder não ter que passar por você de novo. E resistir. Ora essa, por que eu tenho que dizer assim? Não, essa dor é vontade de Deus. Então deixa eu pegar a doença do coronavírus e morrer logo. Não, a gente vai tomar vacina. A gente vai usar máscara. Nós vamos tomar todas as medidas. Isso é enfrentar a dor. Isso é enfrentar os obstáculos. Não é nos entregarmos. Não é fatalismo, é vontade de Deus. Não, nada vai acontecer sem a vontade de Deus, é verdade. Mas Deus não é cruel. É importante nós termos em mente a vontade de Deus em relação a nós é que nós sejamos felizes. Mas não felizes porque ganhamos a felicidade presente. Não felizes porque a felicidade nos foi dada sem merecimento, mas porque nós a conquistamos. Nós tornamos o bem, a prática do bem, a vivência do amor, o remédio que alivia as nossas dores. Alivia. Passar, elas não vão passar de tudo. Algumas dores são no corpo físico, algumas dores são limitações muito graves, mas como nós enfrentamos essas dores, isso nós podemos mudar, isso nós podemos transformar para melhor, isso nós podemos fazer acontecer. O bem se espalhando na Terra, se alastrando, fazendo com que outras criaturas se sintam inspiradas. É isso que aconteceu comigo quando eu tinha 22 anos. Eu me inspirei em Elizabeth Montenari, eu me inspirei em Amazonas Hércules. É claro que eu estou longe, muito longe, como muitos de nós estamos longe da condição que esses espíritos alcançaram. Mas não custa nada a gente tê-los como inspiração. Não custa nada a gente pensar assim, puxa vida, eu vou resistir que nem eles. Às vezes, quando eu ia visitar o Amazonas lá na sua casinha, ele estava sentindo muita dor, não conseguia nem se levantar para sentar na cama. Mas mesmo assim, abria um sorriso para nós. Aquele sorriso amarelo, aquele sorriso manchadinho de dor, mas a gente sabia que ele estava ali respondendo assim, olha, obrigado por você ter vindo. É muito bom ter você aqui do nosso lado. E como era bom. Várias vezes eu juntei Elizabeth e Amazonas na casa do Amazonas para a gente poder conversar, para a gente poder até fazer um almoço. E era interessante ver como essas duas almas gigantes transformavam as realidades duras das suas vidas em estímulo para aqueles de nós que assistíamos. Nós éramos alunos, nós éramos pequenos e nos sentíamos mesmo pequenos. Não é porque o nome do Amazonas tem dois gigantes, né? Hércules, o herói grego, e Amazonas, o rio. Mas porque ele realmente, como espírito, era um gigante. É um gigante. Porque continua a viver, porque continua a nos inspirar, porque continua a nos visitar de vez em quando. Principalmente aqueles que estão militando lá, trabalhando na colônia de Copaiti. Se alguém aí do Centro Espírita Filhos de Deus nos assiste, parabéns, deem prosseguimento, vão adiante com a proposta que a Amazonas tinha, sigam consolando aqueles que vocês puderem. Porque nós também temos que fazer a nossa parte. Porque senão, se a gente ficar só reclamando da dor, se eu ficar parado aqui, eu vou lá no centro fazer tratamento porque eu estou sentindo muito mal, porque eu estou obsidiado, porque eu estou muito enfermo. Se nós pararmos para reclamar da dor, vai ser a mesma coisa que parar um carro no meio de uma rodovia muito movimentada. Fatalmente vai haver um choque. Se for uma rodovia de mão dupla, pode um choque de frontal. Se for uma rodovia de mão única, pode ser que alguém bata na gente para empurrar a gente para frente. Mas vai acontecer um choque. Agora, se mesmo devagarinho eu estiver me esforçando para ir para frente,
Se mesmo devagarinho eu estiver tentando fazer minha parte, ajudando o quanto que eu posso, a gente não tem que fazer o que os outros fazem. A gente tem que fazer o que a gente pode fazer, de bem, de bom. É isso que é esperado de nós. Deus não espera de nós que nós façamos milagres, mas espera que nós possamos dar sentido à nossa vida. E dar sentido à nossa vida é fazer com que a sociedade cresça, com que o mundo se torne um mundo melhor, com que nós nos tornemos pessoas melhores, mais felizes, mais dedicadas, mais harmoniosas. Tudo isso, gente. Essa é a grande proposta da espiritualidade para nós. Esse é o caminho que nós temos a seguir. E se nós não seguirmos, claro, as dores vão vir, vai vir o choque, vai vir uma grande pancada, vai vir o sofrimento e aí muitos vão estacionar aqui, eu estou espiando. Vai ficar espiando quanto tempo? Tá? Tem gente que em vez de ficar espiando com X, né, porque é passar pelo sofrimento, está espiando com S. E aí, nesse sotaque que eu tenho fica difícil, mas é espiando com X, que nem fala carioca, ou espiando com S, que nem fala, e é só olhando mesmo. São os espectadores da vida, ficam olhando a vida passar, ficam espiando a vida, mas não espiando. Passando pelas dores, crescendo com elas, aprendendo com elas, se transformando a partir delas. No livro Jesus no Lar, nós temos um caso interessante, uma história interessante que eu uso em algumas palestras já, mas há muito tempo que eu não uso, então ela está cabendo aqui na de hoje. Porque eu usei há muito tempo mesmo, há muito tempo, numa palestra só com essa mensagem. Porque é o auxílio mútuo. Ela se encaixa perfeitamente em dar sentido à vida. Porque de vez em quando nós só olhamos para a nossa dor, nós só olhamos para o nosso sofrimento, nós só olhamos para as nossas misérias, para as nossas privações. Ai, porque eu não vou ter aumento esse ano. Gente, quanta gente está sem dinheiro para comer? Né? Ai, mas porque eu estou sentindo dor no joelho. E quanta gente não tem perna? Então, a gente sempre tem a possibilidade de olhar o entorno e ver que nós não somos as piores criaturas, as mais sofredoras do mundo. Mas algumas pessoas sofrem. E aí lá no livro Jesus no Lar, Jesus, no relato de Neio Lúcio, conta uma história. Ele conta que dois homens que estavam muito doentes, que estavam muito enfermos, eles tinham que sair do seu vilarejo, da cidadezinha onde eles viviam, que não tinha recursos. Parece a situação do Brasil hoje, né, que o pessoal tem que sair do interior para ser tratado de Covid na capital. Mas eles tinham que sair lá do seu vilarejo e ir para uma cidade maior em busca de auxílio médico, em busca de socorro para as suas doenças. Mas era uma longa viagem, então eles eram amigos e foram juntos. Com muita dificuldade, com tropeços, sentindo dores, fazendo paradas para respirar, o calor muito forte, até que anoiteceu. E anoiteceu e caiu a temperatura muito rápida, naquelas regiões ocorrem essas variações de temperatura muito rápida. E aí, quando eles estavam caminhando já de noite, começando a ventar muito frio, a chover, e aí eles ouviram um gemido na beira da estrada. Alguém estava gemendo. E mesmo doentes, mesmo sentindo muita dor, eles foram até lá e se aproximaram. E era um garotinho que estava seminu e gelado, sofrendo ali com aquele frio, com aquela tempestade, desmaiado, semi-desmaiado, muito magro, devia estar passando fome. E aí um dos companheiros dizia, ai coitado, vamos levá-lo conosco. E o outro, mais egoísta, mais objetivo, ele vai nos atrasar, nós já estamos sofrendo tanto, nós já estamos com tantas dores, eu não vou fazer isso não. Fica com ele aí, ou então leva você. E foi embora na frente, abandonou o amigo de Jesus. O outro que era generoso, o outro que dava sentido ao viver, aconchegou a criança, se abaixou com dificuldade, colocou a criança no colo, abraçado a si. Juntou a criancinha ao seu corpo e abraçado com ele foi caminhando com mais dificuldade, mais lentamente do que o seu amigo. Quando já estava amanhecendo é que ele conseguiu chegar na tal cidade lá onde tinha socorro médico para todo mundo. E aí entregou a criança para alguém que fosse assisti-la e ele mesmo se permitiu deitar numa maca e receber assistência. Tudo bem. Quando ele começou a recuperar o alento, ele perguntou, mas e o meu amigo? A que horas que ele chegou? Onde é que ele está? Eu gostaria de falar com ele. E as pessoas estranharam, mas não chegou ninguém. Você é o primeiro viajante que chega aqui desde ontem. Não, ele veio na minha frente. Ele saiu na minha frente, estava tendo a tempestade. E aí as pessoas saíram a procurar. Saíram a procurar e acabaram encontrando o cadáver desse homem na beira do caminho. Vencido pelo frio, pela tempestade, pela doença, e sem o calor da criança, essa é a questão, né? Aquele que auxiliou a criança, aquele que carregou o peso, ele recebeu em troca o calor, a troca de calor com a criança e conseguiu suportar o frio da noite. Não se deixou vencer pelo frio da noite e conseguiu chegar à cidade. O outro que foi egoísta, que pensou só nele, só tinha o próprio calor que não foi suficiente. Então Jesus termina essa história lá do livro Jesus no Lar de Neio Lúcio, falando que quando nós auxiliamos,
nós somos fortemente auxiliados pelo simples ato de fazer o bem. Pela simples oportunidade de fazer o bem, nós damos sentido à vida. E aí vem aquela pergunta que o nosso querido, já desencarnado Gonzaguinha faz: o que é a vida? O que é a vida? E aí muitas vezes as pessoas dizem: a vida é sofrimento, a vida é dores, a vida é lamento, a vida é solidão. Não, a vida é alegria, a vida é superação. E é muito interessante ele dizer assim, depois de tantas perguntas, lá no poema, né, lá na letra da música, eu fico com a beleza da resposta das crianças. É a vida e é bonita. E isso é verdade. E ele ainda tem no seu refrão aquilo que nós deveríamos ter pelo refrão da nossa vida, não é? Viver e não ter a vergonha de ser feliz, cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita: é bonita e é bonita. E assim nós vamos dar sentido à vida. Nós vamos entender, nós vamos superá-la. Querido Amazonas, querida Elizabeth e tantos outros fizeram as suas vidas bonitas, fizeram as suas vidas lindas. E porque fizeram as suas vidas lindas, eles nos inspiram, eles nos ajudam. E já que eu falei de Curupaiti, não há como não lembrar um outro personagem que passou pelas nossas vidas lá, que se chamava Valentina. Conto a sua história no meu livro Parábolas de Boa Noite. Um trechinho de nada, um trechinho pequenininho, o que vale a pena, o que vale contar aqui agora, porque seria longa a sua história. Mas Valentina era uma interna da psiquiatria. Havia sofrido muito, muito mais até no ponto de vista mental do que o Amazonas sofria no corpo. Mas ela estava na psiquiatria quando nós a conhecemos, já no momento em que ela tinha encontrado o sentido da vida. E ela sorria, e ela criava gatos, mas a doença do corpo foi avançando. E aí, certa vez, numa visita já perto da sua desencarnação, a nossa caravana chegava com muitos jovens. Um deles estava num momento muito crucial da vida, era o do vestibular. Ele não queria deixar de tentar medicina. Não é aquele nosso filho que tentou medicina por 8 anos, não. É um outro querido amigo também. Uma alma muito querida, um filho da alma também. E aí, estava lá entristecido, não se valorizava muito. Quando chegou perto da cama da Valentina, ela perguntou para ele: "E aí, meu filho, está tudo bem?" E ele fez assim: Era muito tenso, era uma criatura muito ansiosa. Pois ela se levantou e olhou para ele e disse assim: "Não, meu filho, não diga isso. A vida é linda. A vida é tão linda que nós deveríamos ficar de pé, bater palmas para ela e pedir bis. Não é a mesma coisa da poesia do Gonzaguinha? Eu sei", diz ele, "que a vida devia ser bem melhor. E será. Será quando? Quando nós fizermos a nossa parte. Será quando? Quando nós dermos sentido à nossa vida. Mas isso não impede que eu repita: a vida é linda, é bonita, é bonita, é bonita a nossa vida." E as crianças conseguem perceber isso. É isso que nós tínhamos como mensagem. Que nós possamos dar sentido à nossa vida, percebendo o quanto nós somos agraciados por Deus. Em vez de ficar esperando um outro milagre de Deus, vamos observar que este é um milagre. Que estarmos encarnados, enquanto tantos espíritos estão sofrendo em regiões inferiores, em podermos realizar aqui o resgate das nossas faltas, o aprendizado para novos cometimentos, nós damos sentido à vida. É isto que dá sentido à vida, viver. E se alguém se sentir feliz, não tenha vergonha. Cante a vida, cante a beleza da vida, cante a oportunidade de estar num centro espírita. Todas as vezes que abrir um livro espírita bom, cante a oportunidade do aprendizado que você vai ter. A vida devia ser bem melhor, porque será num planeta de regeneração. Aqui na Terra, planeta de provas e expiações, ela ainda está desse jeito. Ainda está ali meia bomba. Mas isso não impede que nós já reconheçamos: a vida é linda. A vida é tão linda que vale a pena ficar de pé, bater palmas para ela, como disse Valentina, e pedir bis. E se nós soubermos viver assim, meus irmãos, minhas irmãs queridas, se nós conseguirmos viver desse jeito, encontrando e dando sentido à vida, porque muitas pessoas querem encontrar o sentido da vida, mas poucos fazem esforços para dar sentido à vida. Eu citei nesse estudo 2 pessoas que eu conheci, que eu tive a felicidade de conhecer e que eles aprenderam a dar sentido às próprias vidas.
e dando sentido às próprias vidas, nos estimularam a querer dar sentido às nossas. Então desejamos a vocês que me veem, você que está aí do outro lado da tela, você que está no centro espírita, você que está vendo no seu celular, abrace a vida. Entenda a oportunidade preciosa que você tem, ainda que esteja sofrendo. Pode chorar. Muitas vezes nós vamos chorar ao longo da vida, mas aprenda a sorrir. Aprenda a entender que a vida será tão bela, tão feliz quanto nós fizermos dela. E muita paz é o que desejo a todos vocês. Muito obrigado pela sua atenção. Ao término das reflexões da noite de hoje, só temos a te agradecer, Jesus. Por isso, elevamos os nossos pensamentos e sentimentos a Ti, Senhor, agradecendo por essa noite bendita. Mestre querido, muito obrigada. Obrigada por essa grande oportunidade, por essa doutrina na nossa jornada, Senhor, nos auxiliando no nosso crescimento e na nossa evolução, nos trazendo o verdadeiro sentido da vida, nos acordando, Senhor, para a nossa caminhada, para a nossa evolução. Abençoa-nos, envolva-nos, hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus, meus irmãos. Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus.